Pessoal, mais 3 princípios ligados ao direito penal. Intervenção mínima, o que seria isso? Ok? Bom, em latim, nós o denominamos como ultima ratio. Ou seja, o direito penal é a última razão de ser. Tá? Então, esse princípio orienta, limita o poder incriminador do Estado, preconizando o quê? É necessário o direito penal entrar em ação? Se for necessário, ok. Se não for necessário, deixe o direito penal de lado e aplica-se a norma administrativa para o caso, ok? Às vezes nós temos situações, vou dar um exemplo na lei de falências, não é? O síndico, quando deixa de cumprir alguma obrigação, ele simplesmente é tirado daquela posição dele de síndico. E não precisa responder por crime por isso. Por quê? Porque na legislação está previsto, ok? Então a intervenção mínima é isso. Existe uma medida administrativa? É necessário o meio penal para punir, ok? Como desdobramento, nós temos o princípio da subsidiariedade. Esses 3 princípios são muito ligados um ao outro. E o princípio da subsidiariedade quer dizer que somente o direito penal deve entrar em ação quando o comportamento produz lesão ou perigo da lesão ou perigo do bem jurídico. Tá? Então, prestem bem atenção. Se existir uma norma administrativa que pune se existir uma norma administrativa que não pune, por que a penal vai punir? Ok? Quer um exemplo? Vamos lá, agora você vai entender. Vamos supor que a polícia pega o sujeito com bens que ele está sonegando tributos. Okay? Nós tínhamos muitos casos destes do cigarro do Paraguai. Beleza. O que a norma de tributo fala? A norma de tributo, ela fala o seguinte, se o tributo for menor que R$10.000, não constitui infração administrativa, tá? Então, se a norma administrativa não pune, por que a penal vai punir? Ok? Não tem por que punir. Então, preste atenção. O princípio da intervenção mínima, existe uma punição administrativa. O princípio da subsidiariedade, não existe nem a administrativa, ok? E ainda nós temos o princípio da fragmentariedade, que significa o seguinte: nós temos no universo mais de 1 milhão de condutas possíveis, ok? E aí, você tem que entender que uma parcela dessas ações são puníveis e uma grande parcela não são puníveis. Vou dar um exemplo. Você ultrapassar o sinal vermelho, se você não expor ninguém a lesão, a perigo, não é crime. Então é uma conduta, por exemplo, que não é punível. Ok? E o que seria o princípio da fragmentariedade? Como nós temos condutas puníveis e nós temos condutas não puníveis, o direito penal se ocupa apenas de uma parte das condutas. O direito penal se ocupa apenas de um fragmento. Por isso, fragmentariedade. Ok? Resumindo tudo. Vamos resumir. Intervenção mínima. O direito penal é a última razão de ser. Última ratio. Ok? Vamos lembrar aí a questão da falência. O síndico não obedece. Lá na lei de falência fala:
Se o síndico não cumpriu o seu papel, não fala com esses termos, lógico, mas é só para você entender. Se o síndico não cumpriu o seu papel, eu vou tirar ele dessa posição de síndico e ainda vai ter uma punição. Ele pode perder o valor do salário dele, por exemplo. Tá? Quer ver outro exemplo de intervenção mínima? Vamos supor que tem uma legislação que fala o seguinte, ó, se a pessoa não cumprir, ela perde o direito. E aí você vai querer processar ele por desobediência. Não, lá na legislação já está prevista a punição. Tá? A subsidiariedade é quando tem esse fator administrativo que não pune. Falou, se o administrativo não pune, não tem por que o penal punir. E fragmentariedade é que o direito penal se ocupa de certa parte, de certo fragmento.